Olá pessoal, mais uma videoaula. Essa videoaula eu estou criando aqui em função de esclarecer algumas dúvidas que ficou na última aula que eu dei de redes. Já postei uma videoaula tirando algumas dúvidas. Essa aqui é o complemento da primeira videoaula. Tá? Então aqui tem a tabela de divisão do TCP/IP, né, dividido em 4 octetos, onde o primeiro octeto é dividido por 8 bits, né, a gente já fez exercícios. Aqui tem uma tabela de divisão do octeto, que é 2 elevado a 0 até 2 elevado à sétima potência. Essa escala aqui, a gente convertendo para número decimal, dá uma totalidade de 255, né, em números decimais. Então, a possibilidade de IP dentro do octeto desse aqui, a gente tem que fazer a conta da base binária, né, 2 elevado a n, que n é a quantidade de bits do octeto, então 2 elevado a 8 igual a 256. Então, a possibilidade de endereços IP disponível para cada octeto são 256 endereços. Lembrando que o primeiro e o último endereço não se utiliza dentro da rede. É endereço da própria rede e o último endereço de broadcast, que é quando todo o ligamento com um fica fechado dentro da posição do octeto. Aqui nós temos aqui a parte que a gente trabalhou também da divisão da rede, né? Existe uma tabelinha que a gente pode gravar ou andar com essa tabelinha, onde a gente consegue identificar através do IP qual a rede ele pertence, né? Só para recapitular, né, o endereço da classe A vai do 1 ao 126. Então, qualquer endereço de IP que no seu primeiro octeto esteja um número com intervalo de 1 a 126, esse endereço pertence à classe A. Na classe B, o intervalo é de 128 para 191. Então, qualquer endereço IP que tenha no seu primeiro octeto esse intervalo, ele vai pertencer à classe B. E, por fim, o endereço da classe C é o endereço que a gente vai trabalhar mais. Tem uma faixa do 192 ao 223. Né? Então, é o endereço que a gente vai estar habituado a ver aí no decorrer da nossa disciplina. Agora a gente vai trabalhar com a divisão para identificar qual é a máscara da rede, né? E como que é dividido essa máscara na classe A, na classe B e na classe C. Aqui tem uma tabelinha que eu criei, vocês podem ver aqui que está em azul e em vermelho. Azul representa a rede e vermelho representa a host, que é a máquina. Então, na classe A, eu tenho a divisão dos 4 octetos, onde o primeiro octeto é destinado para a rede e os 3 últimos para a máquina. Lembrando que se eu quiser saber quantas redes eu tenho possibilidade de criar nessa classe, é só a gente pegar a base binária, 2 elevado a n, que n é o número de bits que eu tenho disponível no octeto, que é 8, né, e fazer a continha. 2 elevado a 8 é 256. Então, 256 aqui vai ser o quê? A quantidade de rede que eu posso criar na classe 8. Quantas máquinas eu posso interligar em cada rede dessa? A gente vai seguir a mesma lógica. Vai pegar os octetos que são destinados à máquina e vai fazer a mesma conta. Sendo que cada octeto que você fechar com 256, o próximo vai ser 256, você vai ter que multiplicar, tá, os 3 octetos. Então, vai ser 256 vezes 256 vezes 256. A gente já viu essa continha, dá uma infinidade de números de máquina aí. Essa rede da classe A, né, como a gente já discutiu, ela não é utilizada, tá, por causa de desperdício de IP. É pouca rede para muita máquina, então esses IP ficam aí inativos. E tem agora o endereço da classe C. Né? O da classe C, os 2 octetos são destinados para a rede e os 2 últimos para host. Né?
Aqui a gente já verifica que é metade, metade. Então, seria 256 vezes 256 destinado para a rede. E 256 vezes 256 destinado para host, máquina. Tá? E por final, o último aqui, que é o rede da classe C, que é o mais utilizado. Ou seja, a gente consegue construir mais rede, né? Porém a gente tem menos máquina para cada rede. Né? Mas lembrando que uma rede, cada rede que a gente constrói nessa aqui, a gente tem a possibilidade, como a gente tem um host destinado, um octeto destinado para host, esse octeto todo dá a possibilidade de 256 máquinas. Então, para cada rede que a gente criar, eu tenho a quantidade de 256 máquinas para colocar dentro dessa rede, para distribuir dentro dessa rede. Tá? Então, é bom vocês pegarem o slide, verificar essa tabelinha que eu estou trabalhando aqui e fazer os exercícios que estão lá propostos. Tá? Vou criar outra videoaula dando sequência nessa atividade aqui.